Sejam todas bem-vindas. A nossa live de hoje, então, tem um tema super especial, que é Desbravando a Melodia. Esse tema foi escolhido com base em uma enquete que eu fiz no meu grupo VIP no Telegram. Aliás, quem ainda não participa desse grupo VIP no Telegram, o link está na bio do meu perfil do Instagram, @NicoleFarache. E lá vocês encontram, então, o link para entrar direto para esse grupo, tá? Lá você tem esses conteúdos exclusivos que não tem nas minhas outras redes sociais, em formato de áudio e outros conteúdos, e também você acaba podendo participar de enquetes e afins, né? Para me ajudar a fazer conteúdos cada vez mais direcionados para as necessidades e dúvidas de vocês, ok? Eu falei que eu ia olhar só para uma e eu já tô aqui, né? Troca para uma, troca para outra. Mas tudo bem, daqui a pouco eu me acostumo com a ideia. Geralmente eu costumo fazer em um local só e depois eu passo a gravação da live para os outros locais, mas hoje eu decidi fazer dessa forma. Então, eu já vou direcionar vocês para vocês saberem se interessa para vocês o tema de hoje, né? Primeiro eu quero dizer que se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação a qualquer momento, fica à vontade, solta o like, solta o coraçãozinho, porque daí o Instagram e o YouTube manda para mais pessoas que a gente está aqui ao vivo. E o ao vivo, gente, é muito legal, porque a gente consegue ter uma troca. Às vezes surge alguma dúvida na hora que, se você está vendo a gravação depois, você acaba não perguntando e fica com aquela dúvida ainda. Então, o ao vivo é legal por causa disso, porque vocês podem participar da live e vocês podem ajudar a conduzir ela de uma forma que fique mais interessante, vamos dizer assim. Então, curtam, compartilhem, chamem as amigas, colegas, bailarinas de vocês, tá? E venham comigo nessa, porque quando a gente sente que as pessoas acolhem a gente, é muito melhor, né? A gente consegue fazer uma coisa com uma energia diferente. Então, eu vou falar com vocês o seguinte: quem vai fazer um bom aproveitamento desse conteúdo que eu vou falar aqui hoje? Obviamente, quem já dança do ventre, tá? Então, assim, se você começou a dançar recentemente, você já teve algum contato com um pouquinho do estudo da música, já quer entender algumas coisas com relação a isso, ou se você já é uma bailarina mais avançada e quer aprofundar um pouquinho mais os conhecimentos nessa parte do estudo da música. A minha intenção aqui hoje não é chover no molhado, tá? Porque, assim, se você pesquisar na internet, você vai encontrar conteúdos que explicam sobre a música árabe ou coisas desse tipo. Mas eu sempre trago conteúdos aqui que eu considero realmente importantes na nossa prática, conteúdos que são baseados na minha experiência, de como eu estudo, como eu ensino as minhas alunas, como eu desenvolvo a minha dança. Então, tudo o que eu aplico no meu dia a dia, na minha prática, tá? Então, eu não estou somente disseminando informações e trazendo conteúdos que chovem no molhado. Isso vocês podem ter certeza. Talvez vão ter coisas que eu vou falar para vocês que vocês já sabem, ótimo. E talvez vão ter coisas que vocês não saibam ainda, porque somos seres humanos e é impossível saber de tudo. Então, sempre tem alguma coisinha que você pode levar. Então, se você é bailarina de dança do ventre, iniciante ou profissional, ou meio do caminho, fica aqui comigo que esse conteúdo é para você e você vai ter um bom aproveitamento, tá bem? Sobre o que eu vou falar, tá? Para vocês saberem e também conferirem se interessa a vocês ou não. Então, eu vou explicar basicamente o que é melodia, mas de um ponto de vista, assim, de uma bailarina, porque não fazemos parte de uma orquestra, apesar de a bailarina ser considerada por muitos o último instrumento de uma orquestra, mas a gente não vai ser músico, pelo menos, assim, a grande maioria de nós, né? Então, a gente vai entender, assim, pontos principais, tá? Características principais da música árabe que também são importantes para nós. E
o que seguir, o que realmente importa para nós com relação a essa melodia, o que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai dançar uma música, o que é tacassim, tá? Eu já falei sobre o que é tacassim, ou taksim, como algumas conhecem, mas hoje eu vou dar uma faladinha também sobre isso, porque é uma parte importante da melodia. Estrutura da música clássica árabe. Então, uma música clássica, como é que geralmente é estruturada, para vocês entenderem. Depois eu vou recomendar um exercício para vocês, que quando vocês fizerem, vocês vão conseguir facilmente identificar essas partes. E quais os instrumentos melódicos que mais aparecem nas músicas árabes e algumas características no que a gente se baseia para fazer algumas coisas, para gerar movimento a partir dos sons desses instrumentos, tá? Então, assim, eu não sei vocês, mas eu considero isso de extrema importância, tá? Porque se o papel da bailarina de dança do ventre, que eu já falei diversas vezes, é traduzir a música em movimento, né? Tornar vivo aquele som, a melodia ela tem um papel muito importante na constituição da nossa dança, na estruturação da nossa dança. Então, com certeza, isso faz toda a diferença. Então, vamos começar. Alinhamos as expectativas. Já falei para vocês para quem é, para quem não é, e o que eu vou falar. E, claro, ainda podem surgir mais coisas com base nas dúvidas de vocês. Então, nunca é uma coisa engessada, certo? Muito bem. O que é a melodia, então? A melodia é uma das camadas da música, tá? Nós temos duas camadas que são extremamente importantes para nós bailarinos. A primeira camada é o ritmo, que vai dar toda a base da nossa música, vai dar contagem de tempo, né? Vai dar toda aquela estruturação ali para que a música aconteça em cima dele. Ele é literalmente a base. E aí a gente vai ter a melodia, que vai ser todo aquele... que vai trazer aquele sentido para a música, aquele sentido para as frases, vai trazer o sentimento, vai trazer a emoção, tá? Então, a melodia, ela conta uma história, tá? Porque se ficasse só o ritmo puro, quem já é bailarina, né? E há algum tempo já estudou ritmo, se a gente fica só com o ritmo puro, a gente consegue criar até um certo ponto, né? A melodia, ela vem para complementar esse ritmo e para dar um sentido para ele, trazer uma emoção para essa música, tá? E aí a gente tem a harmonia também. Para nós, ela não é tão fundamental assim, mas a harmonia é importante também, porque ela vai ficar em um segundo plano ali entre o ritmo, aí vem a harmonia e em cima a melodia. Então, ela vai ficar dando ali justamente o conjunto harmônico daquela música, tá? Só para vocês terem uma ideia do que se trata realmente a melodia de uma música. Quais são as características principais da música árabe? Primeiríssima coisa, fundamental. A música árabe tem característica de pergunta e resposta. O formato da música árabe é pergunta e resposta, tá? E essa pergunta e resposta funciona da seguinte maneira. Ela pode ser ou o solista, que é aquele músico que vai trocar o seu instrumento sozinho, tá? O solista pergunta e a orquestra responde. Então, o solista faz a pergunta com aquele instrumento, vamos supor que seja o canum, tá? Ele faz a pergunta com o canum e a orquestra, que são todos os instrumentos que estão ali, respondem àquela pergunta. Pode acontecer também da orquestra fazer a pergunta, que são todos os outros instrumentos que estão ali, e o solista fazer a resposta. Acontece também, tá? Então, tem essas duas formas. Mas, geralmente, a estrutura da música é feita dessa forma, tá? Muitas vezes, quando tem voz, às vezes o fraseado onde o cantor está cantando faz a pergunta, porque ele também não deixa de ser um solista, né? Ele está usando o instrumento dele, que é a voz, para fazer a pergunta.
e a orquestra vai responder, tá? Então, também existe esse formato. Se vocês colocarem uma música árabe, facilmente vocês vão enxergar essa característica. Quem já tinha percebido, quem já sabia dessa informação, já tinha se dado conta, pode escrever aqui para mim no chatzinho. Eu sabia, tá? Ou eu não sabia. Que é bom para mim também ter uma ciência do conhecimento de vocês. Tá bem? Então, essa é a característica fundamental para a gente entender. Mas por que, Nicole? Por que essa é uma característica fundamental? Porque quando você estiver lá dançando, por exemplo, assim, você está dançando de improviso, né? Aí você estudou muito bem a música, mas você está tão emocionada lá naquele momento que você já não sabe mais se agora a música vai trocar. É simples, se o solista fez a pergunta, a orquestra vai responder, não vai terminar aquele pedaço no meio da coisa, entre pergunta e resposta, entende? Então a gente consegue desenvolver um feeling ali, um instinto do que acontece na música, porque a gente entende como ela é estruturada. Então isso faz toda a diferença para nós bailarinas, tá? Então característica fundamental número 1, formato de pergunta e resposta da música árabe. Deixa eu ver se tá tudo bem aqui. Tá. E aí? O que é que eu sigo dessa melodia? O que realmente importa para nós bailarinas com relação a transformar essa melodia em movimento, tá? Então, primeiramente, são duas coisas muito importantes. Primeiro, o tamanho das notas, tá? Mas, Nicole, eu não entendo o que é isso de tamanho de nota. Como assim tamanho de nota? O que acontece? A gente pode não entender de uma música propriamente, né, escrita, a gente pode não ter esse conhecimento todo, tá? Como um músico vai precisar ter, que eles olham aquele... Agora eu me esqueci como é que é o nome. Meu Deus, me esqueci. Como é que é o nome daquele... que fica a música escrita, enfim. Eles olham aquilo lá e sabem tocar. A gente se baseia pelo que a gente está ouvindo. Então, esse tamanho da nota quer dizer o comprimento da nota. Vão ter notas que vão ser mais longas, vão ter notas que vão ser mais curtas. Isso quer dizer que essa nota fica mais tempo tocando o som ou fica menos tempo tocando o som. Isso de uma forma bem prática, tá? Para vocês conseguirem entender o que eu quero dizer com tamanho de nota. E aí entra um ponto muito importante, porque às vezes as notas elas vão trocando de tamanho, vão tendo tamanhos diferentes ali, e de repente ela para de ter notas, né? Para de sair som. E aí muitas bailarinas ficam na dúvida, mas o que eu faço? Eu continuo dançando, terminando o último movimento? Não, você faz uma pequena pausa, tá? Então vamos supor que você esteja fazendo um 8 maia. E aí você faz o lado direito mais longo, porque a nota é mais longa, o lado esquerdo é um pouquinho mais curtinho. Daí o lado direito é mais longo e depois vai curtinho, curtinho, curtinho. Daí para. Aí ele dá uma paradinha, faz uma pausa e aí você segura lá onde você tá e depois continua. Porque a nossa constituição como bailarina é justamente essa coisa de seguir o que a música está dizendo. A música está dando o nosso roteiro, tá? Então a gente vai seguindo isso. Se a música está falando que você tem que fazer um movimento mais longo, ela fala com a gente, a música conversa com a gente. Se a música está dizendo que a gente tem que fazer um movimento mais longo, que ela está demorando mais. E aí depois ela vai rapidinho, e daí ela faz uma pausa. A gente vai seguindo aquilo, tá? Tem um exercício que eu gosto, que é muito legal, que eu já falei outras vezes, que é o exercício com o dedo, da gente ir seguindo o comprimento da nota com o dedo. Então, por exemplo, mais longo, curtinho e longo, curtinho e longo, e vai seguindo o comprimento da nota, tá? E aí a gente vai conseguindo entender. Quando para, a gente para e fica na expectativa.
e vendo. Então, isso é uma forma da gente estudar esse tamanho da nota e também a velocidade das notas, porque isso também é longa, ela está em uma velocidade mais lenta. Agora, se é uma velocidade mais rápida, vai exigir movimentos mais rápidos, vai exigir trocas de lados mais rápidos. Vamos supor, se tratando do 8 Maio, que eu gosto de usar como exemplo, porque todo mundo conhece ele, certo? Então, isso é extremamente importante, tamanho de nota e a velocidade. E aí, quando os instrumentos estão solando, tá? Então, o instrumento está solando. O que quer dizer que ele está solando? A orquestra tá com um sonzinho bem baixinho lá, ou às vezes tá marcando só o ritmo, tá? Ou só alguns instrumentos percussivos, alguma coisa bem de levinho, e aí a gente escuta um instrumento se sobressair. Isso significa que ele está solando, tá? E essa característica de instrumentos solando sugerem movimentos no lugar, tá? Mas Nicole, mas então se tiver tocando um instrumento sozinho, eu não posso me mexer do lugar, tem que ficar plantada lá no meio do palco. Não é que você é obrigada a fazer isso. Vejam bem, sugere, tá? Eu costumo fazer isso porque eu acho que fica mais condizente com o que a música está nos oferecendo naquele momento. Então, assim, pensa, é um instrumento. Ele está improvisando, ele está fazendo um solo com aquele instrumento, né? É uma coisa mais contida, é uma coisa mais introspectiva, é um momento onde a gente vai querer fazer também com que o público preste atenção no som daquele instrumento que o músico está reproduzindo. Então, a gente vai focar a atenção total em cima daquele som. A gente vai trazer o público que está nos assistindo para focar naquele som. O músico, seja banda ao vivo ou seja música gravada, ele vai estar focado naquele momento lá e você vai estar focada naquele momento, porque geralmente é um improviso que vai acontecer ali. Se você for dançar uma música gravada, você provavelmente já vai conhecer como é que é esse solo, já vai ter estabelecido mais ou menos uma sequência que você quer fazer. Mas no ao vivo, ele vai criar na hora e você junto. Então, você tem que estar extremamente concentrada nisso, tá? Por isso que eu recomendo que você faça a reprodução de movimentos em cima desse solo de instrumentos no seu lugar. No seu lugar, não. No centro ou paradinha, né? Onde você parou. Quando a orquestra responder, tá? Então, por exemplo, assim, ele fez a pergunta com o instrumento dele. A orquestra respondeu, aumenta o som. São mais instrumentos que estão tocando naquele momento. Então, sugere que você expanda a sua dança. E aí, sim, é o momento de você fazer troca de lugar, é o momento de você fazer deslocamento, tá? É o momento de você expandir a sua dança. Então, instrumento solando, dança mais contida que eu digo no lugar, tá? E orquestra tocando, mais instrumentos tocando, sugere que você troque de lugar e se desloque, ok? Tudo certo? Tá. Qualquer dúvida que surgir, por favor, vão me perguntando, tá? Aí, a gente vai para a parte do taksim, ou taksim, tá? Porque o taksim, eu chamo de taksim, porque nos países árabes eu sempre ouvi eles falarem dessa forma, tá? Sempre ouvi eles chamando de taksim, mas aqui no Brasil a gente conhece bastante por taksim, tá? No Ocidente a gente conhece bastante por taksim, então não tem problema, não é errado, tá? O taksim, então, é uma improvisação de instrumentos melódicos, tá? Então, é justamente isso.
Mas a gente consegue sentir que é realmente o takassim que vai acontecer, porque ele geralmente é mais longo, ele não se baseia somente em uma pergunta, tá? Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Não, ele fica um pouquinho mais de tempo acontecendo. Então aí a gente consegue sentir que é um takassim. Ele pode acontecer no início da música, em uma introdução de música, tá? Principalmente na música ao vivo, nos países árabes, sempre que eu dançava takassim, era na introdução de uma música, tá? Começava com o takassim e depois começava outra música. Mas na música clássica a gente encontra takassims no meio da música também, tá? Então isso é plenamente possível. Vocês vão saber diferenciar se é uma pergunta e uma resposta ou um takassim justamente por causa do tempo que ele fica acontecendo, tá? Ele vai ter ali mais de 1 minuto, tem takassims que são bem longos. Então, eles sugerem que você também fique no lugar, né? Fique no lugar onde você parou fazendo movimentos no seu eixo, tá bem? Então, justamente pelo fato dele ser uma improvisação de instrumentos melódicos, se estiver acontecendo ao vivo, o músico vai estar totalmente improvisando ali, apesar dele já ter alguns arranjos na cabeça dele, né? Que quando você começa a dançar mais tempo com o mesmo músico, você já sabe mais ou menos como é que funciona. Mas se for gravado, você vai saber o tempo que ele vai durar, enfim. Mas o importante é você deixar aquilo fluir, é você sentir realmente aquela música, é você acompanhar cada nota, você prestar atenção no comprimento da nota, nas velocidades, que instrumento é esse que está solando, tá? Porque mesmo no teclado, eles podem fazer o som de diversos instrumentos no teclado, tá? E hoje em dia é o mais comum. Em bandas menores, inclusive, é muito difícil que se tenha o canum, tenha o violino, tenha o alaúde, tenha vários instrumentos, né? Isso só em orquestras maiores. Então, é muito provável que vários sons melódicos vão ser reproduzidos pelo tecladista no teclado, tá? Mas na música clássica mesmo é aquela orquestra, daí são os instrumentos mesmo, tá? E aí, então, até aqui tudo certo? Prosseguimos, então. Com relação à estrutura da música árabe, tá? A estrutura da música clássica árabe, tá? Para a gente entender bem essa diferença. Porque a gente tem música árabe folclórica, a gente tem música árabe pop, a gente tem... Então, vou falar da música clássica árabe, que são arranjos, assim, mais complexos, são músicas mais elaboradas, são músicas, geralmente, que envolvem uma orquestra. Então, é importante a gente ter conhecimento das características dela. Então, geralmente, elas iniciam com uma apresentação inicial dessa orquestra, é como se fosse um cumprimento da orquestra dos músicos para o público. Tá? Então, geralmente, começa com essa apresentação, eles iniciam aquilo, e depois vem a introdução do tema. Tá? Então, apresentação inicial, que é o cumprimento dos músicos ao seu público, depois vem a introdução do tema, o tema que eu digo, o tema da música, tá? Depois vem o tema principal da música. Esse tema principal tem nomes, tá? Tem cada parte da música, cada coisa, cada... Como é que eu vou dizer? Cada parte especial da música tem nomes diferentes na música árabe. O takassim é um deles. A gente tem o arba, que eu já falei aqui outras vezes, que é aquele floreio especial de 4 tempos, que tem uma característica que é similar, né? E vão ter outros nomes, tá? Mas eu não acho tão importante esses outros nomes que a gente saiba, que a gente tenha ciência do nome, porque isso não vai fazer tanta diferença. Agora, takassim, sim, tá? Takassim é importante a gente saber. Esse tema principal da música clássica, ele é composto por 4 partes e o refrão. Então, geralmente, tem essas 4 partes e o refrão junto. Aí a gente sabe que é o tema principal
né? Apareceu o refrão, a gente sabe que é a parte, tipo, vamos dizer, a construção importante ali da música que vai dar todo o embasamento dela, né? Vai geralmente trazer o nome dela ali no refrão e tudo mais, e vai contar a história principal. Depois desse tema, a gente tem Takassim, tá? Então aqui é um ponto que eu digo que ele pode aparecer no meio da música, né? Do meio para o fim. Depois volta ao tema principal, tá? Às vezes repete mais de uma vez e depois se encaminha para a finalização. Então, a estrutura da música clássica geralmente é essa, tá? Apresentação inicial, introdução, tema principal, Takassim, volta ao tema e a finalização. Isso para vocês entenderem. Então, para vocês conseguirem perceber isso, vocês escolhem qualquer música clássica, tá? Sei lá, Seth El Hossein, Caret El Finjan, Machail, músicas clássicas, tá? Tem umas sugestões aqui de nome. Coloca essa música clássica para ouvir e começa a prestar atenção nessas coisas. Características que eu falei, de pergunta e resposta, características de instrumentos solando, que instrumentos que estão participando, essa estrutura da música, tá? Você vai conseguir perceber facilmente isso, tá? Então, muito fácil de identificar essas partes, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os instrumentos melódicos que mais aparecem na música árabe, tá? Tem vários, tá? A gente tem vários. Basicamente, eles vão se dividir em instrumentos de corda, instrumentos de sopro, tá? E instrumentos que tenham teclas, né? Tipo teclado, o acordeão também vai ter tecla. E aí, a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles. Então, indo um pouquinho mais a fundo sobre cada um desses instrumentos, eu vou começar pelo kanun, tá? É muito simples, gente. Se vocês não conhecem algum desses instrumentos, é só você digitar ali no Google o nome do instrumento. Esse se escreve kanun, com K mudo. K-A-N-U-N. Escreve lá kanun, que vocês vão encontrar vídeos com pessoas tocando, vocês vão saber que instrumento que é. Então, não fica na dúvida, tá? Até porque se de repente você vê um vídeo de uma orquestra tocando, você vai facilmente identificar que instrumento que é, tá? Então, ele emite um som através da vibração de cordas. Ele é um instrumento de cordas, ele fica na posição horizontal, tá? E o músico vai dedilhando aquelas cordas, tá? Por ser um instrumento de cordas e ele oferece um som de vibração, ele sugere muito que a gente utilize movimentos vibrados, tá? Geralmente os instrumentos de corda têm essa característica, mas não é sempre, não significa que sempre que for um instrumento de corda você precisa usar vibração. Não, tá? Já vou explicar melhor. Então, o kanun, ele vai oferecer esse som, ele tem notas mais curtas, é um dedilhado, então ele acaba sugerindo geralmente essa vibração e o uso de movimentos fluidos, né? Movimentos sinuosos com a vibração. Então, por exemplo, um camelo com vibração, um redondo com vibração, enfim. Movimentos que você consiga colocar a vibração, encaixar a vibração nele, tá? Então, esses movimentos, esse grupo de movimentos vão combinar muito bem com o kanun, tá? Eu não posso fazer um ondulatório sozinho? Pode, se em algum momento você sentir que a música tá tocando um dedilhado mais leve, não é tão acelerado, não sugere tanto essa vibração, porque pode acontecer, aí você faz o uso de outros movimentos, tá? Mas geralmente é isso aí. O alaúde também é um instrumento de cordas, tá?
o alaúde, ele toca um pouquinho, algumas notas mais longas e algumas notas mais curtas, tá? Então, algumas notas do alaúde, que é uma espécie de violão, é exatamente um violão árabe, ele vai sugerir movimentos sinuosos, tá? Tanto movimentos sinuosos como sinuosos com vibrados e movimentos vibrados, tá? Um pouquinho menos que o canum, para vocês entenderem a proporção. Porque ele vai ter a possibilidade de tocar notas mais longas, tipo, mais devagar, por exemplo, ele dá um toque na corda e aquele som fica um tempo, né? E aí você consegue fazer sinuosos sem vibração. Aí a gente tem o violino, tá? Que também se adequam os movimentos sinuosos no violino. Quando eles são tocados de forma mais lenta. Para quem chegou depois, eu tô olhando para 2 lugares, porque eu tô no YouTube e no Insta, tá? Então, quando o violino ele é tocado de forma mais lenta, tá? As notas são mais longas, a gente usa os sinuosos. E quando ele tem um toque do violino que é muito lindo, que tem um nome também, que é justamente essa vibração das cordas, que fica acelerado, tá? Fica uma nota curta, acelerada, justamente com essa característica de vibrar das cordas. E aí, então, sugere movimentos vibrados. Então, geralmente, nesse momento, se faz chimes, tá? Às vezes, se é muito acelerado, né? Você não consegue nem fazer um sinuoso, porque acaba não combinando bem sinuoso com um vibrato, tá? Acaba ficando só no chime mesmo. Isso no violino. No acordeon, então, ele tem características de notas mais longas, que daí sugerem os sinuosos. O acordeon aparece bastante no ballad, tá? Introdução de ballad. E às vezes ele tem notas mais curtas também, que vão sugerir a vibração, e daí entram os movimentos vibrados. E depois, então, a gente tem as flautas, que a gente vai ter a nai, né, que são a parte dos instrumentos de sopro. A gente vai ter a nai e a mismara. A mismara é uma flautinha que tem aquele som bem... um som chato, assim, eu vou dizer. E a nai, ela tem... nai ou nei, né? Ela tem um som mais leve, assim, mais gostoso de ouvir. A mismara é um pouquinho mais enjoativa, tá? E aí também vai ter uma característica de movimentos mais fluidos. Aqui dificilmente vai conseguir encaixar um vibrado. Então vocês percebem que a escolha dos movimentos que estão relacionadas com cada instrumento vai muito daquilo que eu falei anteriormente, da questão do tamanho da nota e da velocidade com que essa nota é reproduzida. Por quê? Se a nota é mais longa e mais lenta, vai favorecer um movimento mais fluido, né? Porque você demora mais para conduzir aquele movimento. E quando essa nota for mais curta e mais rápida, ela vai sugerir um movimento vibrado, né? Um movimento mais vibrado, principalmente quando quase não tiver pausa entre uma nota e outra, vai sugerir totalmente um movimento vibrado ou tremido. Então, é muito, muito importante ter esse senso, ter essa noção, né? Do tamanho e do comprimento da nota. Então, eu recomendo o exercício do dedinho, coloca uma música e vai tentando seguir com o dedo o comprimento das notas. Uma nota mais longa, uma nota mais curta, e aí vai seguindo. Depois você tenta fazer isso com o seu corpo, com o quadril, com os seus movimentos, e aí você vai colocando os seus movimentos e executando eles conforme o tamanho das notas. E quando você sente que está fluindo, está saindo um som vibrado daquele instrumento, naquele momento da música, você começa a introduzir os chimes. Se for muito acelerado, praticamente só chime. Se for um pouco acelerado, né, que ainda dê, mesmo que tenha essa característica vibrada, ainda dê para encaixar um movimento sinuoso, faz os dois juntos, tá? Então, assim, agora eu vou abrir para dúvidas. Quem tiver
alguma dúvida referente ao que eu falei até esse momento, fica à vontade para perguntar. Eu esqueci de falar para vocês pegarem um caderninho antes de começar, porque é bastante coisa. Como eu disse, né? Tem coisas que muito provavelmente vocês já ouviram ou já sabem, mas tem outras coisas que às vezes a gente não para olhar por esse ponto. Eu considero, hoje eu trouxe aqui para vocês, o que eu considero assim de fundamental que uma bailarina de dança do ventre precisa saber sobre melodia, tá? E tem muito mais coisas, tá? Quando a gente quiser se aprofundar mais, tem muito mais coisas, mas é importante a gente ter o conhecimento dessas teorias que estão relacionadas à melodia. E agora, depois dessa live, depois dessa aula, vocês vão colocar isso na prática, porque é isso que vai fazer a diferença. Aí você pega, você começa a estudar uma música, tá? Você coloca a música, você vai observar as características que eu comentei, você vai fazer o exercício do dedinho, você vai fazer o exercício com o seu quadril, e aí você vai começar a perceber. Ah, esse som, se eu não conheço o som de todos os instrumentos que eu falei, procura vídeos na internet, procura fotos para você conhecer, e aí você vai tentar lá numa orquestra escutar. Que nas músicas clássicas é mais difícil. Você vai tentar escutar e identificar que instrumentos que são esses, que característica que eles têm. É isso que faz diferença na nossa dança. Não adianta só saber o que é alaúde, não adianta só saber o que é canum e não saber dançar ao som deles. Então a gente precisa conhecer sim. A gente precisa parar um momento do nosso treino, das nossas aulas para entender sobre isso, mas a gente precisa colocar na prática. Então, eu recomendo que depois dessa aula, amanhã, enfim, vocês passem estudando a respeito disso, para que isso fique bem internalizado por vocês, porque aí sim vocês passam para a próxima etapa, certo? Então, eu espero que tenha sido de grande ajuda, espero que eu tenha conseguido contribuir com um conteúdo que seja realmente válido para vocês e que possa ajudar vocês a desbravar a melodia propriamente, que é tão importante para nós bailarinas, porque a gente tem essa missão, né, de traduzir essas melodias, traduzir essa música em forma de movimento. Então, agradeço quem esteve comigo, obrigada pelos coraçõezinhos, obrigada por estarem aqui comigo do início ao fim. Se qualquer dúvida aparecer, não esqueçam de me notificar, certo? Se foi de ajuda para vocês, se vocês gostaram, compartilhem, curtam, comentem, porque isso ajuda os meus conteúdos a chegarem a mais pessoas que provavelmente vão poder ser ajudadas também. E se vocês quiserem fazer parte do meu grupo VIP, ajudarem na escolha dos temas, enfim, receber conteúdos exclusivos, o link está lá na bio do perfil @NicoleFarache. Certo? Super beijo, então. Até a próxima live. Fiquem ligados, porque eu acredito que vai ser amanhã a próxima live, hein? Um mosquitinho me disse que vai ser. Tá bem? Um beijo. Tchau, tchau.